Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do profeta Jeremias. Nós vamos, nosso 104º encontro, trabalhar Jeremias, capítulo 48, do versículo 13 ao 27. Ouçamos primeiro a leitura. Então Moabe ficará decepcionado com seu Deus Camos, como a casa de Israel se decepcionou com Betel, na qual confiava. Como vocês podem dizer, nós somos valentes, prontos para a guerra. Moabe será destruído. Suas cidades foram invadidas e a nata da sua juventude desceu ao matadouro. Oráculo do rei, que se chama Javé dos exércitos. Está próxima a ruína de Moabe. Sua desgraça vem depressa. Chorem por ele todos os seus vizinhos, todos aqueles que o conhecem pelo nome, e digam: como pôde quebrar um galho tão forte, um ramo tão bonito? Desça da sua glória e sente no chão árido, povo que mora em Dibon, pois até aí chegou aquele que devastou Moabe, e ele destruiu suas fortalezas. Coloque-se no caminho e observe, habitante de Aroer, a quem fugiu ou escapou, pergunte o que foi que aconteceu. Moabe está envergonhado, porque foi destruído. Gritem e clamem, anunciem sobre o rio Arnon, que Moabe foi destruído. O julgamento veio contra a planície, contra Elon, Jaza, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Debilataim, Cariataim, Bet Gamul, Maom, Cariot, Bosra, contra todas as cidades do país de Moabe, tanto as mais vizinhas como as mais distantes. Cortaram a força de Moabe, quebraram-lhe os braços. Oráculo de Javé. Embriaguem Moabe, porque se levantou contra Javé. Moabe cairá sobre o seu próprio vômito, tornando-se motivo de caçoada. Será que Israel também não foi motivo de caçoada para você? Ou será que Israel foi encontrado no meio de ladrões para que você abane a cabeça sempre que fala dele? Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Este cântico lembra a confiança dos moabitas na sua própria sorte e repete a ameaça de destruição. É uma sessão de perguntas e respostas. Capítulo 48, versículo 14. O poeta interpela e anuncia a destruição de Moabe. Versículo 17. O poeta interpela os vizinhos povos, convidando ao luto de Moabe.
Versículo 18. O poeta interpela Dibon. 19. O poeta interpela Aroer e tem a resposta daqueles que fogem da guerra. Versículo 21 a 24. Uma informação detalhada da guerra. Versículo 13. Então Moabe ficará decepcionado com seu deus Camos, como a casa de Israel decepcionou com Betel, na qual confiava. O deus Camos vem associado ao de Betel. Betel vem aqui tomado com o nome de um deus. Em todos os oráculos contra as nações, o profeta Jeremias quer expor que Javé Deus é Senhor de todos os povos estrangeiros, mas também que as divindades que eles veneram, Camos, também aqui Betel, são ídolos e não deuses, pois somente Javé é Deus. Betel aqui está associado ao bezerro que sustentava o altar no templo de Betel. Oséias, capítulo 10, versículo 15. O povo contava com a proteção do deus Camos, e o país foi derrotado e a imagem do deus levado para o exílio como despojo de guerra. O Deus não protegeu o seu povo. O Deus da história é Javé. O povo de Israel, que confiava em Betel, no seu templo, ficou decepcionado, pois a Assíria veio e tudo destruiu. Versículo 14. Como vocês podem dizer, nós somos valentes, prontos para a guerra? As convicções humanas caem por terra, diante da disposição de Javé Deus, que governa os povos. Moabe confiava em seus guerreiros, mas se frustraram. Antes confiaram em seus tesouros e seu deus Camos, e foram derrotados. Nem mesmo a força do seu exército irá poder salvá-los. Versículo 15. Moabe será destruído, suas cidades foram invadidas, e a nata da sua juventude desceu ao matadouro, oráculo do rei, que se chama Javé dos Exércitos. O exército da Babilônia venceu Moabe. Nada ficou em pé, tudo escombro. Até mesmo os jovens que foram guerrear morreram numa carnificina, isto é, desceu ao matadouro. Versículo 16. Está próxima a ruína de Moabe, sua desgraça vem depressa. A queda total se aproxima. Nabucodonosor destrói Moabe e submete o país. Moabe, que se achava intransponível, invencível, que se achava segura em sua geografia, vem agora destruída de forma total. Ela é totalmente arruinada. Versículo 17. Chorem por ele todos os seus vizinhos, todos aqueles que o conhecem pelo nome, e digam: como pôde quebrar um galho tão forte, um ramo tão bonito? Aqui o profeta interpreta os povos vizinhos e convida-os ao luto pela derrota de Moabe. O que não se esperava. Um povo tão forte e bonito foi derrotado, arruinado. O cedro do poder bonito foi quebrado. Versículo 18. Desça da sua glória, sente no chão árido, povo que mora em Dibon. Pois até aí chegou aquele que devastou Moabe, e ele destruiu suas fortalezas. As cidades de Moabe são chamadas a entoar um cântico fúnebre diante do cadáver de Moabe. Dibon era uma cidade
fundada pelos Emitas, e que neste tempo pertencia a Moabe. Houve um tempo que pertenceu a Israel. Descer de seu pedestal, sentar no chão é um convite ao funeral de Moabe, pois Nabucodonosor chegou, e é ele que derrota Moabe, destruindo as cidades fortificadas. Versículo 19. Coloque-se no caminho e observe habitantes de Aroer. A quem fugiu ou escapou, pergunte o que foi que aconteceu. A população de Aroer é chamada a procurar saber o que aconteceu em Dibon, para que se possa interrogar os sobreviventes que fugiram, que escaparam. Aroer era uma cidade moabita, já havia pertencido a Israel. Aroer deve se informar e perguntar ao fugitivo o que aconteceu em Dibon. Versículo 20. Moabe está envergonhado, porque foi destruído. Gritem e clamem, anunciem sobre o rio Arnon, que Moabe foi destruído. Aquele que fugiu deu a resposta aos habitantes de Aroer. Moabe foi destruída. Deve-se difundir a notícia da derrota. O clamor da derrota deve chegar aos recantos de Moabe. Rio Arnon era um córrego que desembocava no Mar Morto, ficava no sul de Moabe. Só uma pequena correção. Dibon não pertenceu a Israel, eu havia afirmado não. O que pertenceu a Israel um dia foi Aroer. Versículo 21. O julgamento veio contra a planície, contra Elon, Jaza, Mefacite. Esses próximos versículos, 21 a 24, fornecem uma informação detalhada como parte da guerra. A destruição veio contra a planície, cidades da planície, Elon, Areal. As cidades desses versículos aparecem no obelisco de Messa e fazem parte de um texto de prosa. O braço e os chifres são imagens da força que Moabe irá perder. Então, todas essas cidades fazem agora parte de Moabe, cidades que foram vencidas por Nabucodonosor. Versículo 22, vamos lá. Dibon, Nebo, Bet-Debilataim. Versículo 23. Cariataim, Bet-Gamul, Maom. Versículo 24. Cariot, Bosra. Contra todas as cidades do país de Moabe, tanto as mais vizinhas como as mais distantes. Isto é, todas as cidades da planície de Moabe foram derrotadas, do sul e do norte. As mais próximas e as mais distantes. Aquele que se julgava forte foi vencido. Versículo 25. Cortaram a força de Moabe, quebraram-lhe os braços, oráculo de Javé. Sem os braços, os guerreiros e Moabe não tem reação para se defender. Javé toma a palavra neste versículo. O chifre representa o comando. O comando foi vencido. O braço, o poder militar. Moabe foi todo destruído, quebrado. Não tem sua força de comando, nem militar para se defender. Não tem mais seu vigor. Versículo 26. Embriague em Moabe, porque se levantou contra Javé. Moabe cairá sob seu próprio vômito, tornando-se motivo de caçoada. A arrogância de Moabe foi destruída. O país veio humilhado, objeto de caçoada. Caiu do seu pedestal. Chegou a vez da orgulhosa Moabe ser objeto de zombaria. A bebedeira é sinal de castigo e o bêbado objeto de brincadeiras.
versículo 27. Será que Israel também não foi motivo de caçoada para você? Ou será que Israel foi encontrado no meio de ladrões para que você abane a cabeça sempre que fala dele? Aqui Moabe vem interrogado. Quando Israel caiu, ela não serviu de caçoada por Moabe? Israel caiu quando os assírios a tomaram e destruiu todo Israel, o reino do norte. Então, quando Israel caiu, ela não serviu de caçoada por Moabe, que riu da derrota de Israel? Caçoada por caçoada. Agora chegou a vez de Moabe. Aqui é a lei do talião. Ser encontrado no meio de ladrões é a reação daqueles que surpreendem o ladrão no momento do roubo. Jeremias, capítulo 2, versículo 26a, diz: como fica confuso o ladrão surpreendido. Assim, o que surpreende, abana a cabeça, diante da frustração do bandido, do ladrão. O fim de Moabe é o fim da sua prepotência e arrogância. Moabe confiava em sua riqueza, no seu ouro, em seu deus Camus, em seus chefes, exércitos e fortalezas. Mas foi vencido pelo exército de Nabucodonosor. Foi derrotado por vontade de Javé, que rege as nações. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.